Boa noite, professor. Começando aqui a apresentação do meu trabalho. Eu sou a Camila, da turma de TADES da PO1 2021, do primeiro semestre. Começando aqui, iniciando o meu trabalho de apresentação do Design Partners. Vou pedir desculpa pela edição, professor, porque eu tive vários probleminhas técnicos tentando gravar esse vídeo e não consegui. E por esse motivo eu tô fazendo através do Meet, gravando uma reunião no Meet. Então vai ficar meio sem cortes e eu peço desculpas desde já. Para tentar simplificar um pouco, eu tenho aqui duas abas importantes, que é com a minha apresentação e o roteirinho aqui do lado, para dar um suporte aqui nessa apresentação. Então, bora lá, eu vou só conferir rapidinho aqui, porque tá sendo gravado para eu não perder mais uma vez essa apresentação. E bora lá. Aqui a gente eu vou trazer quatro designs, né, padrões de projeto que ajudam a gente a tentar achar soluções mais elegantes para problemas bem corriqueiros dentro da área de desenvolvimento de software. Aqui a gente tem, né, o roteirinho todo bonitinho, bem explicado e com todos os pontinhos de cada um dos designs partners que eu escolhi, mas eu pensei que para a apresentação, para ficar um pouco mais prático e um pouco mais entendível, trazer a partir de um modelo real de experiências que a gente tem usando esses padrões, onde a gente consegue enxergar esses padrões. Eu trabalho numa empresa chamada N-Market, faz parte da holding da DB1 Group. E o que é o N-Market? Eu quis trazer aqui uma explicação sobre o que é o N-Market, esse material que eu produzi para a gente fazer repasse lá na empresa, para entender o que é a plataforma N-Market. E a partir dela eu acho que eu consigo dar bons exemplos sobre os padrões de projeto que eu escolhi aqui. Então, o que é o N-Market? O N-Market, ele nada mais é do que um hub de integrações com marketplaces. Hoje no Brasil, a gente atua com um catálogo de mais de 40 marketplaces extremamente populares. Em que nesses marketplaces a gente tem grandes sellers, grandes vendedores e até dos mais baixos, os sellers um pouco menores. Então a gente tem marketplaces gigantescos como o Mercado Livre, não só no Brasil, na América Latina, a Amazon, a B2W, que é Submarino, Lojas Americanas, Shoptime, a Via Varejo, que é a Casas Bahia, a Magalu, que agora é da Fit e é Netshoes também, da Fit não, Zatini. Então a gente tem uma gama, um leque de marketplaces e de formas de colocar o nosso produto, né, você vendedor, de colocar o seu produto em mais evidência nessas plataformas. Então, o que o N-Market faz, né? O N-Market te ajuda a publicar esses seus produtos e gerenciar suas vendas em todos esses marketplaces. É muito difícil, né, você pegar um catálogo enorme de produtos, seja você qualquer tipo de seller que você seja, e tentar publicar em cada uma das plataformas, né? Fazer esse controle manual e fazer a gestão dessas vendas em cada uma dessas plataformas, em cada um desses marketplaces, é inviável. Para grandes sellers, principalmente, é totalmente inviável. E aí surge o N-Market como esse hub de integração de marketplaces. Então, o que o N-Market faz, né? Aqui a gente tem um fluxozinho bem interessante para entender como ele é perfeito para a gente conseguir explicar os design partners, porque ele está no meio da muvuca. O N-Market, ele é quase um middleware que está ali para repassar a informação de ambos os lados. Então, a gente tem a gestão toda realizada no ERP do cliente, né, no ERP do nosso seller, do nosso vendedor, onde ele faz a gestão do catálogo de produtos, onde ele faz a gestão do estoque, preço, e consegue ali gerir dentro do seu ERP, onde ele fatura os pedidos, onde ele controla o estoque,
onde tem informações de dados fiscais, ali no RP do seller. Isso é uma das formas, tá, do N-Market operar, e tem várias formas, tem como você fazer toda a operação dentro da plataforma, mas para grandes sellers, normalmente eles utilizam um RP plugado no N-Market e o N-Market plugado nos marketplaces. Então a gente recebe o catálogo de produtos dos marketplaces, a gente recebe o catálogo de produtos dos RPs, trata esse catálogo desses produtos no N-Market e dispara, replica essas informações em forma de anúncio em todos os marketplaces. E aí que tá o pulo do gato. Aqui a gente consegue, né, dentro de um único painel da nossa aplicação, controlar e gerir todos esses pedidos. E aí também trazendo atualização para dentro dos outros ERPs e plataformas. Aqui eu tenho uma explicação de como funciona alguns fluxos do N-Market e de como ele tem essa ponta a ponta. Você pode ver, aqui a gente tem o RP dando início de um processo, aqui a gente tem o Marketplace dando início de um processo, mas sempre o N-Market transitando essas informações. Então vamos lá. O primeiro padrão de projeto que eu escolhi é o padrão Bridge, que é um padrão de projeto estrutural, né? Que permite a divisão de uma classe grande ou um conjunto intimamente ligado de duas classes, de duas hierarquias. Aqui nesse resumo, eu trouxe um exemplo muito simples da gente tentar entender duas classes, como forma e círculo, por exemplo, como forma com círculo e quadrado, e a gente tentar aplicar subclasses das subclasses e criar mais classes ainda. E aí a gente ter, por exemplo, a partir do atributo cor, a gente ter o tipo círculo roxo, círculo amarelo, quadrado roxo, quadrado amarelo. E a partir disso a gente torna um sistema, né, uma hierarquia das classes cresce de forma exponencial se a gente começar a tratar as coisas dessa forma. E aí o que o padrão de projeto, né, da Bridge vai dar pra gente? Vai sugerir para que a gente, né, traga, substitua essa herança, né, que teria entre essas classes para uma composição, né, trazer esse conceito de abstração e implementação. Então eu tenho uma classe aqui que vai implementar determinado comportamento. Nesse caso aqui, do exemplo das cores, eu poderia ter, por exemplo, em vez de ter uma classe círculo roxo, uma classe círculo amarelo, uma classe quadrado roxo, eu teria uma classe formas, e aí eu teria subclasses círculo e círculo, né, aqui nesse caso, as subclasses círculo e quadrado, e implementaria as cores de uma outra classe cor, com as cores roxo e amarelo, né? Dentro dessa estrutura aqui. A composição, eu consumo algo daqui, eu uso aqui. Sempre essa minha classe original, né? Essa que eu tô tentando colocar mais variações para ela, vai ter um métodozinho referente aqui. Trazendo aqui para o contexto do N-Market, a gente pode pensar nos produtos. A gente trabalha com uma gama muito grande de produtos. Eu tenho desde pessoas que vendem roupas, vestuário, até quem vende produtos eletrônicos. Então eu tenho uma gama muito grande de produtos. E dentro desses produtos, a gente tem o que a gente chama de produtos simples e produtos com variação. Se eu tivesse que criar, né, pensando nesse contexto, eu tenho ali dentro de uma categoria, eu tenho ali dentro de uma categoria música, e eu fosse criar para CD, CD sertanejo, CD de rock, CD é um exemplo ruim, né, professor? Porque quase ninguém mais compra CD. Mas se eu tivesse que criar ali dentro, melhor, vamos dar um outro exemplo um pouco melhor. Desculpa a mudança de focos. Quando você entra, por exemplo, dentro de um site de qualquer coisa para comprar uma roupa, uma peça, quando você vai comprar, você não tem ali dentro da estrutura de categorias
50 tipos de categorias diferentes, de subcategorias, camiseta amarela, blusa roxa. Você não tem 1 milhão de categorias dessa forma. Você tem a categoria camiseta e a categoria blusa. E dentro da categoria camiseta, você vai setar os atributos que você quer procurar dentro daquela camiseta. Então, eu quero uma camiseta, e aí eu abro a categoria de camisetas, eu vejo todas as camisetas que eu tenho, e eu procuro ali a camiseta que implementa determinada atributo que eu quero, né? Determinada outra classe que eu quero, que é da cor roxa, que é com gola V, né? Então, a gente consegue diminuir esse nível de hierarquia e criar relacionamentos diferentes através desse padrão de projeto. Muito bem, né? Esse é o Preach. E aí, agora eu vou falar um pouquinho do Factor Method, né? O Factor Method, ele é um padrão de projeto criacional e ele propõe para a gente, né, que a gente possa criar, né, uma interface para criar objetos em uma classe pai. E com o uso dessa interface, a gente permite que as classes filhas alterem o tipo de objeto que está sendo criado. Esse aqui, eu vou confessar que é um dos meus preferidos. Justamente porque ele tem, quando a gente consegue pensar numa contextualização de problema, quando eu estava elaborando isso aqui, eu pensei no exemplo do Mercado Livre. Não sei se o senhor conhece o Mercado Livre, mas o Mercado Livre é o maior marketplace da América Latina e ele tem um programa que chama Fulfillment, que é o Mercado Livre, que é o mercado envios. Então, ele coleta lá na pessoa que está vendendo aquela determinada mercadoria e ele próprio traz para dentro do armazém dele e distribui isso para os compradores. Lá dentro mesmo ele fatura, então é o próprio Mercado Livre que fatura essas informações. Opa, só dando aquela conferida para ver se está gravando. E consegue distribuir esses produtos. Então, ele vai lá, coleta no seller que está vendendo e distribui para o comprador que realizou aquele pedido. Nesse processo do Mercado Livre, a gente tem uma... se a gente for pensar assim, quando o Mercado Envios começou, que é esse programa Fulfillment do Mercado Livre, o Mercado Envios contava com uma frota apenas de carros, né? A gente tinha ali apenas carros que faziam, apenas caminhões que faziam as entregas dos produtos do Mercado Envios. E conforme o programa foi crescendo e o próprio Mercado Livre foi crescendo, hoje em dia a gente conta com uma frota gigantesca do Mercado Livre, inclusive contando com uma frota aérea de aeronaves de aviões, que fazem entrega desses pedidos em toda a América Latina. Se a gente fosse pensar lá atrás, né, quando quando os responsáveis por quem criou a aplicação do Mercado Envios, por exemplo, criou esse código, a gente consegue imaginar mais ou menos que foi tudo baseado em veículos. A maior parte do código estaria pautada para veículos, supondo, né? E a partir disso, conforme conforme houve a guinada, né, desse aplicativo, que ele foi subindo, que essa aplicação foi evoluindo, ele começou a atender diversas outras formas de entrega, diversos outros tipos de envio, e não só por uma frota de caminhões, por uma transportadora contratada, mas hoje em dia no Mercado Livre é possível você se cadastrar para poder realizar essas entregas como pessoa física mesmo. E aí que surge o que é bem interessante do Factor Method. Se naquela época o mercado envios não tivesse uma arquitetura robusta e bacana para quando evoluísse, recebesse, por exemplo, um tipo de transporte que é aéreo, como que ia estar, né? Como que a gente pode fazer essa criação toda desse código? Então, o Factory Method, ele parte desse princípio em que eu tenho, né, uma interface que vai criar objetos a partir de uma classe pai. Então, por exemplo, eu teria aqui uma classe que seria transporte, né? Um método que seria transporte. E aí eu teria aqui, né, a logística viária, a logística por
meio de rotas terrestres e a logística aérea por meio de rotas aéreas. E a partir disso, eu gero um produto que é entrega, né? Que é o que ambos esses objetos fazem, que é realizar entregas. Eles implementam esse mesmo método, né? Então eu tenho um transporte que pode ser, né, pela logística de rotas viárias ou pode ser pela logística de rotas aéreas. Ambos esses objetos, ambas essas formas de transporte implementam um mesmo método, geram, né, para o cliente, para o usuário final, uma mesma, entre aspas, né, ação. Claro que de forma diferente, né? Aqui a gente pode, né, definir uma rota específica para poder entregar pedidos aéreos, definir uma rota específica para poder entregar pedidos viários. Mas o método que eles implementam, a característica do que eles fazem é a mesma, que é justamente a entrega. O nosso usuário final, né, o nosso cliente, que a gente chama dentro dessa estrutura aqui, ele não vê qual é a diferença que ambos os objetos têm. O que ele se importa é que ele sabe que ambos os objetos vão implementar o método entregar. Quando o senhor compra um produto num marketplace ou em qualquer site, você não precisa saber se vai vir por avião, se vai vir por um utilitário, se vai vir por uma pessoa física. Você sabe que o pedido vai ser entregue, é o que a gente sabe, né? Então, esse produto final que é gerado, essa entrega que é gerada, surge da estrutura do Factory Method, que é muito interessante. A gente tem objetos que são teoricamente bem diferentes, mas que implementam, que tem um comportamento igual. A gente cria uma classe pai que pode gerar objetos, que pode gerar classes filhas com comportamentos diferentes. E, né, seria esse aqui, esse conceito. E aí a gente parte para o Observer. Eu falei que esse aqui era o meu favorito, mas na verdade não. Esse aqui é o meu favorito. Como você pode ver aqui, professor, o nosso sistema, ele replica informações, né? A gente precisa transitar essas informações. Então, a gente recebe pedidos, a gente recebe o catálogo de produtos de um cliente, processa essas informações, realiza campanhas, transmite anúncios nos marketplaces. A gente recebe o pedido que foi gerado lá do marketplace e devolve esse pedido para o cliente lá dentro do RP para ele ser faturado. A gente tem esse faturamento realizado no RP do cliente, tem a forma da logística definida aqui no RP do cliente, recebe essas informações e atualiza de novo aqui o status desse pedido. Aqui o Inmarket trabalha extremamente com o conceito do padrão Observer, inclusive, né, trabalhando dia a dia com a estrutura, eu consigo ver, já vi implementado esse padrão nos nossos módulos que se comunicam com os ERPs, com as plataformas e com os marketplaces. O que é o Observer, né? Aqui a gente tem uma explicação um pouco mais técnica, né, um pouco mais didática, que é um padrão comportamental, né, que se baseia na definição de um mecanismo de assinatura para notificar o objeto sobre qualquer evento que aconteça com o objeto que está sendo observado. Então, aqui nessa contextualização do problema, eu trouxe o exemplo da plataforma Zoom, que monitora preços de diversos sites. E te notifica, dependendo do tipo de preço que você colocou ali para determinado produto. Então, é uma plataforma que observa, monitora um produto, quando ele chega a determinado valor específico, ele te notifica para a pessoa específica que está buscando aquela informação específica. Não notifica todos os usuários da Zoom, não notifica todo mundo que estava de olho naquele notebook, por exemplo. Não, ele vai notificar você que colocou o anúncio específico naquele notebook, daquele preço exclusivo. Então, é um contexto que busca resolver justamente
esses dois pontos: disponibilidade da informação e recurso para conseguir consultar essa informação. Aqui no Unimarket, por exemplo, a gente recebe o tempo todo, a gente tem um listener, né? Que é justamente esse event listener aqui, que fica de olho nos produtos, no estoque que tá lá no RP do seller. Então a gente fica o tempo todo, a gente tem um listener que fica ali, e quando essa informação, quando algum produto tem algum atributo atualizado, seja a imagem, seja a descrição, e os mais importantes, né, o preço e a quantidade, esse listener vai disparar uma ação aqui. Então a gente tem um evento que fica ali escutando, observando, e a gente tem um evento e a gente tem o gerenciador desse evento, tá? Eu recebi essa informação, o que eu faço com ela? Quem que eu preciso notificar? Aqui dentro da nossa plataforma, por exemplo, quando a gente recebe a alteração, tem várias formas de você configurar, né, o tipo de atualização que você quer replicar dentro do Unimarket. Então, eu quero, por exemplo, fazer uma atualização só quando eu receber a atualização de preço e estoque, que são os mais importantes. Quando atualizar a imagem, descrição do produto, não precisa fazer atualização. Mas quando for atualizar preço e estoque, que é o mais importante, que precisa refletir lá na frente, lá no anúncio do marketplace, eu preciso estar atento a essas informações. E aí eu fico ali esperando um ato específico acontecer dentro daquela informação, e quando eu recebo, né, essa notificação, eu passo adiante, eu disparo uma outra ação. Eu recebi essa notificação de que foi atualizado lá no RP, então eu vou atualizar aqui na minha plataforma para conseguir replicar para os anúncios dos marketplaces. E isso para tudo, tá? Tanto para receber atualização de status de pedido também. Olha, o pedido foi realizado, recebi a atualização, o marketplace deu como pago, vou repassar a informação. Esse aqui eu acho que é um dos eventos mais importantes, porque ele tem muito esse caráter de conseguir economizar recurso e disponibilidade da informação. Eu não preciso ficar consultando o tempo todo para ver se determinado objeto chegou no estado que eu estou esperando. Não, eu configuro uma forma de conseguir buscar essa informação, de ir lá, de fazer uma requisição certeira. Eu vou dar um get naquele produto quando eu tiver certeza que eu recebi a callback informando que ele foi atualizado. Aqui a gente poderia também entrar na questão das callbacks, que eu acho que tem muito a ver com a estrutura desse observer, né? Não necessariamente na estrutura, mas o conceito é muito parecido. Eu recebo uma callback, uma notificação, para eu aí sim poder realizar alguma ação. Bom, e por último, e não menos importante, mas eu acho que é o que mais eu consigo ver nesses últimos tempos sendo implementado, e como ele serve para poder otimizar sistemas legados, é o padrão de concorrência Active Object, que basicamente vai se basear, né, no processamento assíncrono das informações. O que eu acho mais interessante e mais bacana. Aqui dentro do Unimarket, como o senhor pode ver, a gente recebe essas informações, a gente importa produtos da plataforma, né? Então a gente tem ali o catálogo da pessoa que está no RP dele, e eu preciso importar aqui para dentro do Unimarket. Uma das funcionalidades é a gente conseguir, depois de realizar essa importação, trazer um relatório, fazer com que o nosso cliente, por exemplo, faça um relatório do que deu certo e do que deu errado dessa importação, que é basicamente uma planilha bem grande que traz todos os produtos que foram processados, quais foram importados e quais não foram importados, ou seja, quais foram cadastrados no Unimarket e quais não foram, por que eles foram cadastrados, por que eles foram rejeitados, tem uma série de regrinhas, né? E o que aconteceu, o que deu certo, não deu certo, que aquele SKU em específico não foi importado. Nesse caso, o que a gente faz? A gente, depois de poder conseguir baixar esse relatório, era até um problema que a gente estava tendo recentemente, às vezes com sellers muito grandes, que tinham uma quantidade muito grande de produtos. Pensa uma pessoa que tem mais, um vendedor, né, uma empresa que tem mais de 60, 50 mil produtos para importar.
eu gero esse relatório do processamento, eu tenho que processar, entender cada um dos produtinhos, qual que foi o que aconteceu com eles. A gente tinha uma telinha que a gente clicava no botão para gerar o relatório, né, da importação dos produtos, e ele girava de forma síncrona, ou seja, cliquei no botão para gerar o relatório, e aquele relatório ia ser gerado em tempo real. Então a tela ficava travada, esperando para gerar o relatório, e beleza, quando era um relatório de 200 produtos, 300 produtos, era muito tranquilo, gerava em menos de, em milissegundos. Mas quando a gente tinha relatórios muito grandes, estourava o timeout esperado de tempo de resposta da requisição, né? E aí a conexão caía, dava aquele erro 504 horrível para o usuário, e a gente perdia, né? Tinha que ir lá fazer a importação de novo, girar o processamento, isso se não caísse novamente. Nesse contexto, a gente teve a ideia, né, teve a proposta de implementar ali para aquele processamento, um processamento assíncrono. Então, quando o objeto estiver pronto, né, quando ele estiver ativo, aí eu consigo mandar para ele. Então, eu tenho meu cliente, meu usuário que faz uma requisição, ele ativa esse objeto e ele vai entrar numa fila. Ou seja, a tela dele continua ali, a pessoa pode até mudar de tela, né, pode ir lá ver dashboard de vendas e tudo mais. E aí, quando estiver finalmente pronto, quando tudo isso aqui estiver processado, quando a fila que entrou aqui, aquela fila gigantesca de produtos que foram processados, estiverem prontos para fazer o download do relatório, aí sim essa pessoa faz o download e aí o arquivo já vai estar salvo, né, no servidor e a gente baixa na hora, sem ter que ficar dando esses problemas. Então, foi uma estratégia que a gente achou usando esse processamento assíncrono, que é basicamente essa fila de processamentos, né? Eu tenho um objeto e eu coloco ele numa fila para ele ser processado, para entrar numa requisição. Isso entra também quando a gente tem uma atualização massiva de produtos. Então, eu estou fazendo a importação, por exemplo, de uma coleção nova. Eu tenho grandes players, grandes sellers que vão importar uma coleção de roupas. Então, são muitos produtos, são muitos SKUs. Se eu deixo para fazer essa importação, né, a gente pode fazer essa importação por planilha ou via API, mas por planilha também é muito comum de acontecer. Se eu puxo essa informação e tento processar ela toda de uma vez, é muito difícil isso acontecer. É muito difícil ser performático dessa forma. Então, a gente também usa essa estrutura de mandar para uma fila e quando tiver todo mundo pronto, eu vou tirando um por um dessa fila aqui e consumindo e processando um a um. Então, eu libero como se a minha requisição ela estivesse pronta. Eu mando para todo mundo para uma fila e aí eu deixo para processar essa fila depois. Mas o meu objeto já está ativo, ele já está criado. Então, esse é um conceito muito legal. E para a gente que faz muita requisição, tem um processamento grande de itens, de objetos, né, enfim, é extremamente importante respeitar e implementar ao máximo possível esse tipo de processamento, esse tipo de padrão de projeto. Bom, era isso, tentei fazer o mais rápido possível, mas eu me empolgo bastante quando a gente começa a conversar sobre processos, sobre como as coisas funcionam. Acho que foi a forma mais tranquila que eu encontrei de poder passar com as minhas palavras, e não de uma forma tão técnica, porque todo mundo vai ser extremamente técnico para explicar isso aqui, mas de uma forma que a gente consiga entender na prática como funciona. Bom, é isso. Aqui no nosso relatório no meu relatório tem um pouquinho mais de coisas, mais detalhados, explicando esses casos e essas soluções e essas estruturas. Mas para apresentação acho que fica mais interessante assim. É isso, professor. Peço que o senhor não compartilhe essas informações, porque, né, tem bastante informação sobre a aplicação, que fique mais para o senhor mesmo. Talvez essa aqui não tem tantas informações, então essa aqui não tem problema de ser compartilhada, mas essa aqui que tem os fluxos do sistema que eu trabalho seria interessante manter em sigilo. Bom,
Mas é isso, o senhor também precisar fazer os cortes nessa edição, porque ficou gigantesca. É isso, muito obrigada.